pulso radial, né? Então eu vou passar aqui para passar já a descrição para vocês da artéria radial ali. Então é o mais comum que a gente tem para aferição de pulso ali em membro superior, tá? Então a gente vai ver como que tá a pulsação desse paciente no pulso radial. Os pulsos periféricos, né? Então a gente consegue observar, né? A gente tem que ver a frequência respiratória, a frequência cardíaca, né? O ritmo que tá, se tá muito acelerado ou muito pausado. A amplitude seria assim, se é um pulso que tá mais cheio, né? Um pulso que tá mais fraquinho. Tem pessoas que têm pulsos mais fortes, mais cheios, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E daí essa amplitude, ou seja, se esse pulso tá mais cheio, ele vai dizer sobre a função do ventrículo esquerdo, tá? Então é importante a gente compreender essas questões também. E a questão da amplitude, né, como eu falei para vocês, que é essa questão do pulso cheio ou mais fraco. Então, por exemplo, o pulso é zero, ele está ausente, não palpável, né? Geralmente, assim, pacientes que já estão bem graves, vamos pensar num paciente de UTI, que às vezes já está com uma hipotensão muito grande. O 1 seria diminuído, então é pouco palpável. O normal, 3 é um pulso mais cheio, aumentado, e o 4 muito aumentado. Essas questões de pulso aumentado, quando a gente pensa, por exemplo, no paciente que está hospitalizado, a gente tem que ver, porque pode ser questões de medicação que esse paciente está tomando, que ajuda a aumentar também essa frequência cardíaca e aumentar a questão de pressão arterial também, tá? Ou às vezes o paciente está cursando ali com uma hipertensão, esse pulso ele vai estar mais cheio também. E ao contrário também é verdadeiro. Se esse paciente ele vai estar mais hipotenso, a gente vai ter muito mais dificuldade de estar sentindo o pulso desse paciente. Aí a gente tem os pulsos, né? Em toda a extensão do corpo, certo? A gente começa aqui, por exemplo, com o pulso temporal, que a gente pode estar avaliando, tá? A gente tem o pulso carotídeo, que esse é o mais comum também da gente avaliar nesses pacientes, certo? Aí deixa eu ver se tem mais aqui, né? Então, o pulso carotídeo aqui, né? Que a gente vai direto na artéria carótida, certo? A palpação das carótidas, a gente pode fazer a comparação bilateral, se a gente estiver fazendo uma avaliação no sentido de avaliação da pulsação mesmo, para ver se tem algum tipo de obstrução, tá? Então, sempre tem que comparar. A região aqui de pulso na artéria facial ali, né, a parte de supraclavicular, tá? A gente pode estar avaliando também. O pulso de artéria axilar, tá? Ele não é muito utilizado para fazer a avaliação, certo? Mas é só em casos assim, por exemplo, eu fui lá num paciente e ele tá com uma obstrução aqui na região de membro inferior, membro superior, nas mãos, tá tudo cianótico, né? Ou seja, tá tudo roxo, não tá chegando vascularização, mas eu preciso fazer a avaliação do pulso, eu não consigo ver frequência cardíaca. Aí a gente vai utilizar ali, por exemplo, a artéria axilar. Às vezes o paciente está com acesso aqui nessa região de carótida, então a gente não consegue palpar por riscos de sair o acesso. Então são opções que a gente tem, mas não são as primeiras opções. Mas caso a gente não consiga, né, tem a opção aí de estar vendo. A artéria braquial, que é bem comum ali na região de cotovelo, também é bem comum a gente estar avaliando. A femoral aqui, então, na região onde passa, né, o trígono femoral, que é a artéria, né, vai passar junto ali também com o nervo femoral, né, e a veia femoral, então é um pulso bem cheio, também é um ponto importante. Então, tirando a carótida, né, o segundo pulso que é mais avaliado, principalmente em pacientes hospitalizados, tá, para ver como que tá, se tem esse pulso mais cheio ou não, se esse paciente tá, às vezes, cursando ali com uma hipotensão. Quando o paciente às vezes está em parada cardíaca, geralmente é o pulso mais comum de estar avaliando para ver se retornou da parada cardíaca ou não. A artéria poplítea, né, que também é uma artéria de grande calibre, que fica aqui na região posterior do joelho, a gente consegue avaliar. A artéria dorsal do pé, que é chamado de pulso pedioso. Então, essa aqui é uma artéria importante para fazer a avaliação, gente, porque a gente consegue, por meio dessa artéria aqui, aferir também a pressão do paciente. Então, vamos supor que, por algum motivo, esse paciente a gente não está conseguindo aferir a pressão em membro superior. Então, a gente vai colocar o esfigmo aqui,
bem na região dos gastrocnêmios, né, da batata ali da perna, tá? Vai insuflar normal esse esfígmo e a gente vai ficar palpando essa região do pulso da artéria dorsal. E a gente vai fazer a aferição normal, soltar ali o ar, tudo mais, tudo certinho, e observar aqui quando começa a pulsar, quando para de pulsar, e fazer a aferição da pressão arterial. A artéria dorsal é bem importante, principalmente também em pacientes cardíacos, pacientes diabéticos, para avaliação da chegada mesmo de sangue aqui para o membro inferior. Que se tem uma isquemia, por exemplo, né, a gente já consegue observar pela artéria dorsal que existem alterações. A artéria tibial posterior e também a anterior, tá? Então, são dois pulsos que podem ser utilizados também para estar fazendo a avaliação.